Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Medo e conflitos. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Quando estás amedrontado, escolheste errado. Essa é a razão de sentir-te responsável por isso. Tens que mudar a tua mente, não teu comportamento. E isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível. A mudança nada significa no nível dos sintomas, onde não pode funcionar. Oi, Jorge. Ei! A correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, podes evitar isso. Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condenses com passividade as criações equivocadas da tua mente. O resultado particular não importa, mas o erro fundamental, sim. A correção é sempre a mesma. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. A mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não pode funcionar. Para compreendermos que a mudança no nível dos sintomas não funciona. O único lugar onde pode acontecer a cura é no nível da mente. O corpo é pó e ao pó há de voltar. Lembra que tudo é pó e ao pó há de retornar. Eu, durante a quaresma, faço essa meditação várias vezes ao dia, de hora em hora, toda hora que eu me lembro eu faço. Eu pego o que está mais próximo de mim, então lembro que esse armário é pó e ao pó há de voltar. Lembro que essa cortina é pó e ao pó há de retornar. Isso é fantástico porque isso tira o valor que nós damos às coisas materiais e valoriza o poder da nossa mente. E é isso que nós estamos buscando. Resgatar o poder da nossa mente. Porque nós perdemos o poder da mente e demos valor a coisas materiais. E passamos a acreditar que é elas que são. Lembra da história da bruxinha e da vassourinha, que ela tinha que projetar dizendo que a vassoura é que tinha capacidade de voar.
nós damos esse valor a muitas coisas, que aquilo é que vai resolver, que aquilo é que vai curar, que aquilo vai me ajudar. É isso que não adianta a gente fazer. Essa é a abordagem equivocada. Lembrem que, se precisar de um remédio, pode usar o remédio, só para fortalecer. Mas fortaleceu, volta para a mente. Não dê valor ao corpo mais do que ele tem. Então essa meditação da quaresma são 40 dias, meditando ou ditando para mim mesmo. Isso é pó e o pó há de voltar. E passeio pelo meu corpo, pela minha mão, pelo meu pé, e por tudo que está próximo e à minha volta e o que está longe também. Tá? Vou escolhendo aleatoriamente. Isso vai nos ajudar a trazer a mente de volta para o nível real da mente e o corpo ao nível dele. E isso é a cura. Porque todos os nossos conflitos são confusão de níveis. Nós demos poder ao corpo e tiramos poder da mente. Isso é uma confusão de níveis. Aí nós achamos que vamos resolver no corpo. E esquecemos que tem que resolver na mente. A correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Olha que interessante isso. A correção do medo é de tua responsabilidade. Quando pedes ajuda para sair do medo, você está dizendo que a responsabilidade não é sua. E aí está o equívoco. Isso dessa forma não vai funcionar. Antes disso, você deveria pedir ajuda para solucionar as causas do medo, aquilo que causou o medo. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, podes evitar isso. Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendes com passividade as criações equivocadas da tua mente. Quando você pede a liberação do medo, quando você pede a liberação do medo, isso são questões equivocadas, nas quais você é condescendente com a sua mente, com o equívoco da sua mente. E quando você condescende com o equívoco da sua mente, é porque você não está disposto a sair do equívoco. Você não quer reconhecer que o medo foi você que fez. E ninguém pode desfazer aquilo que você que fez. Você fez, você desfaz. É assim que funciona. E se você coloca o medo entre você e o céu não pode te ajudar, porque você colocou uma barreira para si mesmo. Então você tem que pedir ao céu, você tem que buscar a causa dos teus equívocos, não ser condescendente com as divagações da tua mente, de dizer, vou rezar porque eu estou com medo para sair do medo. Você tem que perguntar, por que eu estou com medo? E buscar a causa. E aí, se precisar, tu pede ajuda.
Quero ajuda para resolver essa questão que me faz sentir medo, como consequência. Não tem divagação de, não, eu não tenho culpa, eu não fiz nada. Se tem medo é porque fez. Algum erro você cometeu, porque o medo é consequência de erros que nós escolhemos fazer. O resultado particular não importa, mas o erro fundamental, sim. A correção é sempre a mesma. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. Nós temos que aprender que é perguntai e responder-se-vos-á. Pedi e receberei. Batei e abrir-se-vos-á. Primeiro que pode ser até que a gente pergunta, mas você ouve a resposta? Você está disposto a ouvir a resposta? Tem gente que vai no terapeuta e pede ajuda. Mas quando a ajuda diz, olha, o teu pensamento está equivocado, e a pessoa não está disposta a ouvir aquilo, não acontece nada. Não há o que fazer. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Essa situação surge de duas maneiras. 2 pontos. Primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da tua mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Segundo, podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem quereres inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. Nos 2 casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer. Isso faz surgir um senso de coerção que usualmente produz fúria, e a projeção está propensa a vir em seguida. Sempre que há medo, é porque ainda não escolheste em tua mente. Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático. A correção ao nível do comportamento pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterará o medo. Faz surgir um senso de coerção que usualmente produz fúria, e a projeção está propensa a vir em seguida. Para trabalhar em atividades de escritório. E aí eles aceitaram o meu currículo e me colocaram no departamento de crediário. E essa grande empresa tinha lojas em todo o Brasil. E ali era a matriz. E o que eu tinha que fazer ali, eu fazia com muita facilidade. E não demorou muito, já fui promovido e era muito bem querido. Sabe? No entanto, também
os colegas todos gostavam de mim, eu gostava dos colegas. No entanto, tinha uma coisa ali. Era um salão enorme. Ali deviam trabalhar umas 100 pessoas, naquele salão. Ocupavam o andar todo do prédio. E era aberto. E lá na frente, tinha um cara sentado numa mesa, que tinha um óculos assim na ponta do nariz, que só ficava olhando assim. Só ficava buscando para ver se alguém tinha parado de trabalhar. No meio do salão tinha outro. Esse era mais simpático, porque ele estava mais no meio das pessoas. Mas se alguém parasse para botar a mão assim, pensar um pouquinho e dizer: "Que foi, moço? Parou por quê?" A gente tinha que voltar. Isso não era o que me abalava. Eu seguia em frente e pronto. Mas o que acontecia? Era um salão enorme que não tinha janelas na altura da gente. Tinha janelinhas por onde entrava o sol e o ar bem lá em cima. Se a gente tinha, vamos dizer, 1,80 m, mais 1 metro lá para cima que tinha janelinha. O pé direito era alto, devia ter uns 2,5 m, talvez. E aí, a gente não via nada lá fora. Às vezes, nem se tinha sol ou não. E isso, naquele tempo, não era uma coisa que me fazia feliz. Mas eu sabia que para eu estar ali, eu tinha que ter um comportamento. Mas teve um dia que eu acordei de manhã, olhei para fora, estava um dia tão lindo, e eu tinha que trabalhar e ficar dentro daquele salão fechado o dia inteiro. E isso era em Curitiba. E tinha a Rua das Flores, cheia de flores, com pessoas passeando, e tinha as praças arborizadas. Aí, e era mais ou menos início do verão. Mas lá, quando faz frio, é muito frio. E aí eu tinha um casaco de inverno. Eu peguei o casaco de inverno, botei embaixo do braço, peguei o ônibus e fui trabalhar. Quando cheguei lá perto, vesti o casaco e fui trabalhar bem contente. E fazendo as coisas, e suando. Aí o chefe que ficava mais próximo lá do meio disse: "Jorge, você está bem?" "Estou." "Mas você está com frio?" "Eu acho que estou." Né? "Mas você está num suador? Você está passando bem?" "Acho que sim, está tudo bem, pode deixar, vou continuar trabalhando, está tudo certo." Aí disse: "Não, você vai lá no departamento médico, que era no mesmo prédio, a empresa tinha um departamento médico, vai lá fazer uma consulta." Aí eu cheguei lá no médico, o médico olhou para mim, eu acho que ele percebeu. Ele disse: "O que você está sentindo?" Eu disse: "Um pouco de frio, talvez." E estava muito quente. E aquele casaco era quente demais. E aí, ele disse: "Eu vou te dar, então, 2 dias para tu te recuperar." Mas eu fiquei tão contente. Né? E aí, eles podem ter alguma coisa para pegar lá no escritório? "Não, então já pode sair daqui mesmo que eu comunico lá o departamento." Ah, mas eu fiquei tão feliz. Eu andei 2 quadras, tirei aquele casaco, eu jogava ele para cima. Que beleza, eu vou passear na rua. Então vocês vejam. E depois eu disse: "Quer saber? Eu não quero trabalhar nesse lugar." Mas era um lugar muito agradável. Era bom, era um ambiente muito bom. As pessoas eram todas gentis, todas tinham muita educação. Mas eu disse: "Não, eu não quero mais." Aí, um dia eu simplesmente não fui. Que era para ver se eles diziam: "Jorge, o que está acontecendo?" Mas quando eu cheguei lá de manhã, eu tinha que pegar o cartão ponto na mesa do chefe. Aí ele dava um visto no cartão.
E aí eu cheguei atrasado, não, eu cheguei no dia seguinte. E aí ele disse, o que houve que não veio ontem? Pois é, ele disse, eu vou dar um visto aqui. Mas está acontecendo alguma coisa? Eu disse, não, nada. Eu já sabia, né? O cara não quer trabalhar aqui. Aí depois de um tempo eu faltei, comecei a faltar de vez em quando, aí um dia cheguei lá e disseram, olha, teu cartão está lá no departamento pessoal, pode ir lá. Tá? E aí eu saí e fui procurar outro trabalho. O que eu tinha ali? Um comportamento. Eu tinha um comportamento exemplar, mas não era o que eu queria. Parte da minha mente gostava do ambiente, das pessoas, dos colegas e do trabalho. E parte da minha mente não, rejeitava. E esse é o conflito. E foi aí que eu saí. Não me lembro de ter fúria, isso não aconteceu, fúria ou projeção, não. Eu apenas disse que não queria mais mesmo, e pronto, e saí. Né? E foi isso. Então aqui nós temos um conflito da parte da mente que quer e da parte da mente que não quer. Mas você gera um comportamento para que a mente que quer aceite. Eu vou me comportar daquele jeito, mas não é como eu gostaria de me comportar. Eu gostaria de estar mais aberto, não fechado, entre quatro paredes. O medo sempre é um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Segundo, podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem querer inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta uma grande tensão. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer. Isso faz surgir um senso de coerção que usualmente produz fúria, e a projeção está propensa a vir em seguida. Sempre que há medo, é porque ainda não escolheste em tua mente. Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático. A correção ao nível do comportamento pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterará o medo. Aqui nós temos que entender direitinho de onde vem o medo, como ele surge, quais são as causas. Então, se ficou alguma coisa, olha, ainda não entendi esse aspecto aqui, a gente volta, é muito importante, tá? O medo da criança é outro espaço ou é o mesmo também? Também é um conflito? É a mesma coisa. Mesma coisa. É um conflito, porque ela queria estar em algum estado que está diferente do que ela gostaria. Daí surge o medo. É sempre assim. E às vezes os pais aí, eles conduzem a criança ao comportamento. O exemplo da criança é bem interessante aqui, porque quando os pais induzem a criança ao comportamento, porque ela está furiosa, porque aquilo que ela queria ela não ganhou, então ela vai aprender, tens que se comportar, meu filho. Tá? Então ela vai ficar com medo dos pais,
e vai escolher o comportamento. Só que a fúria interna é muito grande. Então ela vai explodir daqui um pouco, de algum jeito, de novo. Uma vez no aeroporto, eu assisti uma mãe saindo com uma menininha, que devia ter uns 5, 6 anos, do banheiro. E na saída ela disse: Renatinha, se tu não te comportar mais uma vez, eu vou te levar para casa e tu não vai viajar comigo, e tu nunca mais vai viajar comigo, eu nunca mais vou te levar para lugar nenhum. Tu entendeu bem? No meio de umas 200 pessoas que pararam tudo para assistir. Agora tu imagina a cabeça da criança. E aí tu imagina a cabeça da mãe, que a mãe já estava no estado de fúria. Então ela já estava passando por uma situação que ela queria uma coisa e estava acontecendo outra. E às vezes não é nem aquilo, às vezes é alguma coisa outra, que ali ela projeta naquilo, e aquilo é a gota d'água, não é a tempestade, é uma gotinha d'água de nada, mas aí a pessoa faz a tempestade acontecer na gota d'água, né? E isso acontece muito. Agora a criança depois, como essa criança vai precisar de terapia, né? Porque você imagina o comportamento da mãe, a criança se sentindo acuada, acusada, amedrontada diante do aeroporto inteiro, todo mundo olhando. Nem eu me senti bem. E eu acho que a maioria das pessoas não se sentiram bem, porque a gente observa isso, né? Mas as crianças querem muitas coisas também, que às vezes os pais não dão porque não é aconselhado, ou porque não tem condições, ou por qualquer outra razão. A criança quer tudo. Então, Jorge, significa que a nossa mente tem que estar de acordo com o nosso coração e tem que estar de acordo com as nossas atitudes. Se a gente estiver nesse equilíbrio, a gente não está no medo, né? Isso. E se você quer sair do medo, tem que voltar para isso. Não adianta pedir a liberação do medo. Você tem que pensar o que está me causando medo. Eu sempre falo assim, cara. Quando uma pessoa está triste, vem alguém e diz: ué, está triste por causa de quê? A gente já pergunta. Está com dor de cabeça por causa de quê? Está sentindo isso por causa de quê? Então a gente já induz a pessoa a pensar na causa. Só que isso tem sido desprezado. A causa. Por quê? Agora o que se diz é assim: está com medo? Tô. Ah, tem um comprimido que é muito bom. Tá? Então, o que a pessoa faz? Ela vai buscar alguma coisa lá fora. Vai na consequência. Vão trabalhar a consequência. Não vão buscar a causa. E a cura está na causa. Então tem que buscar a causa. Então todo o trabalho terapêutico é para encontrar a causa. É por causa de quê que você está assim? Que não está feliz, que está triste, que está com medo, que está sentindo dor ou sofrimento ou culpa. Por causa de quê? Qual a causa disso? Se você achar a causa, é muito fácil. É só você dizer: quer saber? Eu não quero mais sofrer essa consequência por causa disso. E aí você resolve. Então, se eu descobrir que eu estou com medo, que eu estou sofrendo, porque eu briguei com uma pessoa há 10 anos atrás e maltratei essa pessoa, porque eu vou fazer talvez um trabalho de meditação, de terapia, de limpeza buscar a limpeza da mente, né? E aí, olha, eu acho que eu maltratei uma pessoa faz uns 10 anos, que era meu amigo, assim, assim, assim. Será que isso pode ser causa? Olha,
Você nunca resolveu? Não, é causa. Necessariamente não é a causa do que você está trazendo para curar, mas isso é causa de alguma coisa que está impedindo tua cura em algum nível. Então, você pode corrigir ali na causa. A pergunta é, você quer continuar no sofrimento ou quer corrigir? Tem pessoas que aceitam corrigir, tem pessoas que não. É possível alcançar um estado no qual trazes a tua mente para a minha orientação sem esforço consciente. Mas isso implica em uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. Não há tensão em fazer a vontade de Deus, tão logo reconheças que ela é também a tua. A lição aqui é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Portanto, vou repeti-la, urgindo para que a ouças. Apenas a tua mente pode produzir medo. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância. Isso pode ser corrigido só através da aceitação de uma meta unificada. Esse estado sem esforço consciente. Ele diz que isso é possível. No entanto, é necessário uma disponibilidade que tu ainda não estás disposto. É preciso ter disponibilidade. Como que nós vamos alcançando essa disponibilidade? Passo a passo. Nós vamos resolvendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, agora ainda com esforço consciente, até que chega num ponto do caminho que você já vai automático. Tá? Você não divide mais a mente. Você não aceita mais divisões. E se há uma divisão que você observa, você corrige. Eu não quero ter a mente dividida. Tá? E dividir a mente é muito fácil. Ficar com a mente dividida. E é claro que isso gera conflito e medo. Porque a parte da mente que você rejeita, ela vai te acusar depois. Viu? Você escolheu fazer outra coisa, agora está aí. Eu sabia que isso ia dar errado. E se eu tivesse escolhido a outra? Não tem sempre vai ter alguma coisa que vai dar errado. A gente não tem certeza de nada aqui. Se tem uma possibilidade de dar erro, vai acontecer. E a outra, se eu escolher a outra, vai acontecer a mesma coisa. A parte que eu rejeitei vai usar isso contra mim. Viu? Tu escolheu fazer outra coisa. Isso gera medo, gera conflito. E quando a gente escolhe uma parte, a gente já sabe disso. Medo e a tensão já se instalam na hora. Quando tu divide a mente, o medo e a tensão já estão ali instalados na hora. Mariette estava com uma dúvida. Ela estava casada há 30 anos. E disse, Jorge, eu estou casada há 30 anos. Tá. Eu chego em casa, oi, ele está lá sentado. Eu sento no outro lado no sofá. Eu pego um livro para ler, ele está lá lendo alguma coisa, um de nós vai ver televisão, aí vamos dormir, acordamos de manhã, oi.
tomamos café, cada um vai para o seu lado, acabou. Não tem mais nada. E aí, Jorge, o que aconteceu? Eu tinha um namoradinho quando eu tinha 17 anos, e eu estava lá no escritório e disse, eu vou botar o nome dele na internet. E aí, tchim, 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 tom, era ele mesmo. E aí começamos a conversar, e vai daqui, vai dali, nos encontramos. Ele casou, descasou, diz que está sozinho agora e me convidou para ir embora com ele. E com ele, Jorge, é fogo, é paixão, é vibração, é uau! E aí? A mesma coisa, a parte da mente que você não escolheu, vai usar contra você. Se você for com o fogo e a paixão, fogo e paixão tinha quando ela casou também. Também ela disse que terminou. Daqui um pouco vai ter um conflito, porque vai acontecer alguma coisa que um vai contrariar o outro. As pessoas adquirem manias, depois de 30 anos, 40 anos, vão adquirindo manias. E aí não vai dar certo. E agora como é que eu volto? Aí a parte da mente vai dizer, viu, eu não disse para você. Mas o medo e a tensão já aconteceu na hora que ela se deixou a mente dividir. E se ela ficar com o marido na estabilidade que já alcançaram? Que as pessoas dizem, acabou tudo. O que acabou? Pode ter acabado aquele uau! Mas os dois se conhecem, estão em paz, estão tranquilos. Não é o que todo mundo quer, paz, tranquilidade, harmonia. Estão em perfeita harmonia. Mas ela vai chegar em casa, vai olhar para o marido sentado no sofá e vai dizer, viu, eu não disse para você, continua do mesmo jeito. Se você tivesse escolhido ir com fogo e paixão, você estava lá no uau, uau, uau. É como a mente se divide. Não importa o que você escolha, você já escolheu a tensão e o medo. E a culpa. É só uma questão de tempo para a culpa te pegar e dizer, viu? Viu só o que tu fez? Resolveu ficar com o marido. Viu só o que tu fez? Resolveu sair de casa. Não importa o que tu faz quando a mente está dividida. Não dá certo nesse nível. O que gera tensão e medo? Bom, mas nós fizemos muitas escolhas equivocadas. Tá? A gente vai cuidar agora para não deixar a mente dividir. Então, quando vê que a mente vai dividir, para. Epa, eu não vou dividir a minha mente. Tá? Eu não vou dividir a minha mente. Eu vou ficar na minha. Que eu estou tranquilo e em paz. Não vou dividir a minha mente por um uau desses que podem acontecer por aí. Não vou dividir a minha mente por nada. Tá? E não vou dividir nada, não vou entrar nenhuma dividida. Bom, e os que eu já entrei? Estão todas na tua memória. E o que a gente tem que fazer? Para não dividir, se acontecer de chegar nesse ponto que tem duas possibilidades, pergunte a mim se a minha vontade está de acordo com a tua. E ouve. E ouve. Agora, aquilo que já está dividido lá no passado, aquilo eu tenho que curar. O que eu me lembro que estou com a mente dividida, estou com alguma coisa partida? O que aconteceu? Eu me lembro de alguma coisa nesse sentido? A gente volta e pede a cura, pede um milagre, diz, eu quero expiar isso, preciso de um milagre para conseguir expiar.
É o que ele diz, não é para pedir a liberação do medo, que isso não funciona. É para pedir ajuda para desfazer a causa. Então eu estou com medo, o que eu faço? Vai andar em círculos. Não vai resolver coisa nenhuma. Eu estou com culpa e medo, a culpa e o medo andam juntos. São parte integrante uma da outra. Então a mesma coisa, medo e culpa. E isso vai gerando ansiedade, angústia, tensão, depois raiva, ira, todos os outros sentimentos que nos causam mal. Então a gente tem que ir perdoando. Não tinha uma lição essa semana que eu achei muito legal, que eu fiquei o dia inteiro fazendo, e passei o dia seguinte fazendo de novo, e faço do dia seguinte ainda esse, do dia seguinte ainda esse, ainda estou fazendo. No amor de Deus, eu te perdoo. No amor de Deus, eu me perdoo. Eu fico buscando na minha memória situações em que eu me lembre que eu tinha que perdoar. E aí eu começo a sonhar com coisas. E aí eu acordo e digo, viu, isso aqui eu não resolvi. E aí, no amor de Deus, eu te perdoo, João. No amor de Deus, eu me perdoo nessa questão, João. No amor de Deus, eu te abençoo. No amor de Deus, eu sou abençoado. E foram as lições dos últimos 4, 5 dias que vieram nessa sequência. Tá? E isso a gente pode usar, não é para usar só aquele dia. É para você aprender que você tem possibilidade de usar isso sempre que precisar. E use. E use. Tem que usar. E quando vier um pensamento, essa outra, nós já aprendemos também. Mas a gente vai esquecendo, então de vez em quando tem que reavivar. Quando vier um pensamento que divide a mente, você diz, não, esse pensamento não é meu, eu não o quero, e é a vontade de Deus que eu esteja salvo disso. Pronto, aquilo deixa de existir na hora. Então, por isso, vai vigiando. Vai vigiando a tua mente. Se vier um pensamento intruso de divisão, já dizer, epa, eu não quero. Por quê? Porque isso tira a nossa força. Nós temos ouvido muito que a união faz a força. A divisão faz a fraqueza. E aí eu acho que é o quê? A união com o vizinho, com um amigo? É a união na tua mente. É ali que começa a ideia de união ou de divisão. Não importa com o que está lá fora. É na nossa mente, porque aqui nós estamos trabalhando bem. Tudo é na mente. Tudo é na mente. Então é ali que nós temos que trabalhar. E nós estamos recebendo aqui as ferramentas. Esse pensamento vai dividir minha mente. Eu não o quero. Tchau. É a vontade de Deus que eu esteja salvo disso. E quando tiver que tomar uma decisão de ter uma divisão, pede primeiro, Pai, que a minha vontade esteja de acordo com a tua. E aí escuta. Se a gente conseguir escutar a voz do céu, aí não dá nada errado. Dá tudo certo. O primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber antes de tudo que o conflito é uma expressão de medo. Dize a ti mesmo que de alguma forma tens que ter escolhido não amar
ou medo não poderia ter surgido. Então, todo o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos pragmáticos no processo mais amplo de aceitar a expiação como remédio. Esses passos podem ser resumidos dessa forma. Primeiro, é preciso que saibas que isso é medo. O medo surge da falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. A primeira coisa a saber é que o medo é falta de amor. Se tem medo, você fez alguma coisa sem amor. Um pensamento, uma palavra, uma ação, um ato, uma omissão. Alguma coisa que aconteceu que você escolheu fazer sem amor. Então, como é que eu vou perguntar, pai, a tua vontade está de acordo com a minha? Ele pode dizer, o que você vai fazer é amoroso? É. Eu lembro que tinha uma comunidade dos essênios, que eles eram considerados um povo muito silencioso. E eles tinham uma regra. Antes de manifestar até mesmo um pensamento, uma palavra, uma ação, um ato, uma omissão, tinha que passar numa peneira. Isso que eu estou tensionando, manifestar, é amoroso? É verdadeiro? É útil? Se é útil, se é verdadeiro e amável. Pronto. A resposta é essa. E como isso acontece? Entrou uma pessoa dizendo, estou vendendo sonho. Alguém quer um sonho? Eu disse, eu vou querer um. E comprei. Ele agradeceu e foi. E aí eu fui com o meu sonho. O sonho estava muito duro. E aí, eu não devia ter reclamado comigo mesmo, mas eu comentei em voz alta, nossa, isso não é um sonho, isso é um pesadelo. Não sei se eu vou conseguir comer. As pessoas, então não come, Jorge. Pois é. Mas eu tenho um conflito da educação, que eu não posso jogar comida fora. Como o sonho era pequeno, eu fui comendo. Mas aí, os comentários, o pesadelo do Jorge, o sonho do pesadelo, não sei o que, o pessoal ali comentou. Dali uns dias o rapaz apareceu de novo. Alguém quer um sonho? E olhou para mim e disse, não, muito obrigado. E ele foi embora. E as pessoas disseram, Jorge, você devia ter dito para ele. Por que que tu não quer o sonho? Que estava um pesadelo, que estava tudo aquilo que você reclamou aqui. Eu disse, pois é, eu devia. Mas aí eu pensei, serei verdadeiro? E as pessoas diziam, claro, não era verdade? É. Será que eu ia ser útil se eu dissesse isso para ele? Claro, né, Jorge? Aí ele pode melhorar o sonho que ele está vendendo. Eu disse, pois é, mas tinha uma coisa que eu não ia conseguir fazer. Porque eu não ia conseguir ser amável com ele nesse momento. Eu ia surtar. Então não fiz. Se em algum outro momento que eu estiver amoroso, aí eu posso dizer. Mas se eu não estiver amoroso, então não faz. Por que que eu vou dizer uma coisa se não é verdadeiro, se não é útil para nada e se não é amoroso? Então,
O erro acontece a partir daí, por pensamentos, palavras, ações, atos e omissões. E isso gera medo. Erros têm um resultado lógico, é causa e efeito, não tem como ser diferente. Erro tem como resultado lógico medo. E erros são atos sem amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Então, o que é? Corrigir todos os meus erros. Isso é expiação. Expiar é desfazer, é corrigir. Isso é o remédio para a falta de amor. Não tem outro. E isso é o que eu tenho que fazer. Aí não tem mais medo. Proponho fazermos a meditação da Quaresma todos os dias, quantas vezes por dia você lembrar, de hora em hora, olha para alguma coisa e diz: isso é pó e ao pó retornará. Qualquer coisa. O teu corpo também. Isso é pó e ao pó retornará. Isso tem como resultado lógico só benefícios. Tá? Porque elimina a possibilidade de sofrimentos, por qualquer razão. Sendo a todos as bênçãos e o amor de Deus, através de mim, para a sua mente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.